de São Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, o verso 3 a 5, diz a palavra de Deus: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ainda leiam comigo São Lucas, capítulo 23, o verso 32. Lucas 23, 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém. Queridos amigos e irmãos, o Calvário de todos nós. Todos nós estávamos presentes ou representados ali na história do Calvário. Quero convidá-los a analisar, refletindo sobre 4 personagens diretamente ligados ao Calvário e ver com qual deles você se identifica. O primeiro deles chamava-se Judas Iscariotes. Temos muito a aprender na vida dos covardes e fracassados também, não só na vida dos heróis. Afinal, nunca vi uma mãe colocar no filho o nome de Judas Iscariote. O que é que levou Judas a se tornar o vilão da história? A Sra. White diz que ele uniu-se a Cristo por interesse e não por amor. Quando Cristo estava escolhendo os 12, ele deu um passo à frente, como que se oferecendo para pertencer ao grupo dos 12. Ele achava que Jesus ia estabelecer um reino material, financeiro, e ele queria ser o ministro da fazenda desse reino. Queridos, quando alguém vem para a igreja por interesse, não por amor a Cristo, a sua vida espiritual é muito curta e passageira. Outro problema na vida de Judas é que ele desenvolveu muito o espírito da crítica. Eu não sei aqui, irmãos, mas a crítica está assumindo um caráter alarmante no meio do povo de Deus. Muitos lugares há onde bancos de igrejas estão vazios por causa da língua de alguém. Eu sempre brinco, irmãos, é uma pena que quando a gente começa a falar o mal da vida alheia, é uma pena que a nossa língua não cresce para fora, assim, meio metro de língua dependurada. Todo mundo olhando para você, dizendo: Nossa, olha lá, falou mal da vida alheia. E você gritava: Senhor, guarda a minha língua, eu paro. E a língua ficasse meia hora dependurada assim. Eu garanto que a gente nunca mais falaria mal da vida alheia. Só que a língua não cresce, a gente continua falando, e os anjos anotando nos livros dos céus. A Sra. White diz que há palavras que saem de nossos lábios diretamente para os livros dos céus. Não fale mal da vida de ninguém, irmão, especialmente dos ungidos do Senhor, dos ministros de Deus. A Bíblia diz que jamais alguém estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou impuro. Cuidado. Outro problema na vida de Judas, irmãos, além de criticar a igreja, o pastor, a mensagem, ele era muito apegado ao dinheiro, ao vil metal. Acabou vendendo Cristo por 30 moedas de prata.
Tarde demais ele percebeu que um pacote de dinheiro sem a bênção de Deus não traz felicidade. Teria alguém aqui nessa noite vendendo a Cristo por dinheiro, por um emprego onde tem que trabalhar no sábado, quem sabe vendendo a Cristo pelos prazeres, as diversões mundanas, por amigos, por namorado, por namorada? O que está fazendo você vender a Cristo, querido irmão? Judas Iscariotes, ele não fazia trabalho missionário. E a Sr. White diz que dos 12 apóstolos, o único que não se tornou missionário, tornou-se o traidor. Você, querido irmão, querida irmã, tem feito trabalho missionário? Lembra-se dos seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de aula? Eles já receberam pelo menos um folhetinho, um curso bíblico, um convite para vir à igreja? Desgraçadamente, irmãos, a maior parte dos membros da igreja não estão fazendo nenhum tipo de trabalho missionário. E sabe por que uma das causas? Porque eles acham que quem tem que fazer trabalho missionário são os líderes da igreja, as autoridades da igreja, pastor, ancião, obreiro bíblico. As autoridades da igreja. Era um sábado, pouco depois do meio-dia, lá no sul. O pastor estava em casa. Alguém bateu a porta, irmãos. Era um irmãozinho simples, de um bairro pobre, dizendo: pastor, o senhor pode ir hoje à tarde fazer o enterro do meu filhinho? O pastor foi. Era um garotinho de 3 anos, lindo, robusto menino, irmão. Estava num caixãozinho branco em cima da mesa. O pastor quis saber como é que morreu essa criança. Ele contou, ele disse: pastor, cavamos um poço domingo passado aqui no quintal da nossa casa. Bem à tardinha, o buraco do poço estava pronto, cheio d'água. Só que começou a chover. Em Porto Alegre, amados, às vezes chove a semana inteira, sem parar. Choveu até quinta-feira à noite. Sexta de manhã amanheceu aquele sol radiante, bonito, e os 4 filhinhos do casal foram brincar naquele monte de terra ao lado do poço cheio d'água. Ao meio-dia a mãe o chamou para almoçar, lavaram as mãos, se assentaram à mesa. Quando a mãe foi fazer a oração, notou a falta do neném. Cadê o neném? No banheiro não está, no quarto também não, no outro quarto. Começou a gritar para o vizinho da esquerda, da direita, na frente, pedindo socorro. E os vizinhos começaram a se juntar, procurando na esquina, na outra esquina, na rua, na outra rua. Até que 2 homens se lembraram de procurar lá no quintal da casa. E viram um menininho caído no poço cheio d'água, se debatendo. Um dos homens gritou: olha lá onde é que está a criança. E o outro segurou pelo braço e disse: não toque no menino, porque você vai se complicar. Agora só as autoridades é que podem tirá-lo dali. E ficaram parados, irmão. Até que um outro homem veio correndo, gritando: olha lá onde é que está a criança. E foi correr. E esse outro tentou segurá-lo e disse: não toque no menino, só as autoridades podem tirá-lo dali. Ele disse: que autoridade, que nada, e foi correndo. Só que agora era tarde demais. O garotinho havia acabado de morrer, porque alguém achou que só as autoridades poderiam tirá-lo dali. Essa história verídica impressiona você, querido? Só que eu quero que você lembre, a Sr. White diz que em todas as partes há pessoas que estão morrendo no poço, no lamaçal do pecado. Lembre-se de seu Deus, dizendo lá em Ezequiel capítulo 3, versos 17 a 19: você é um atalaia sobre a casa de Israel. Se você não avisar o ímpio de que ele vai morrer, o seu sangue eu requererei da onde? Das tuas mãos. Você tem levado um convite, um estudo bíblico para os seus vizinhos, parentes, amigos?
por que não nos convida para vir à igreja amanhã à noite, depois da manhã? Faça alguma coisa. Aquele inspirado diz que no dia do juízo, grandes bolas de fogo caindo sobre os ímpios, correndo de um lado para o outro, com os olhos esbugalhados de pavor, se achegavam ao povo de Deus dizendo: você sabia que ia acontecer essas coisas, por que você não me avisou? Querido irmão, querida irmã, faça o trabalho missionário antes que seja tarde demais. Judas Iscariotes morreu perdido dentro da igreja, embora fosse um líder da igreja. E eu pergunto, é possível alguém morrer perdido dentro da igreja? É possível alguém morrer perdido tendo um cargo de liderança na igreja? A história de Judas fala que sim. Queira Deus que não haja nenhum Judas Iscariotes aqui nessa noite, amém? Outro personagem do Calvário é aquele que estava à direita de Cristo. A história popular chama-o de Dimas, o bom ladrão. Ele havia se criado na igreja, mas quando jovem, provavelmente más companhias o tiraram dos caminhos de Deus, e finalmente se envolveu com delinquentes, foi preso e condenado à morte. Imagine, Dimas agora está pregado a uma cruz. Queridos, ninguém pode imaginar até onde o diabo pode levar alguém que se afasta dos caminhos de Deus e que brinca com o pecado. Cuidado, muito cuidado. Eu estava numa semana especial em Brasília. No sábado fomos almoçar com uma família. A dona da casa perguntou: pastor, o senhor lembra do meu tio que o senhor batizou no Paraná? Lembro. Ele está firme na igreja? Não, pastor. Ele se afastou da igreja, se envolveu com drogas, com traficantes. E um dia, numa queima de arquivo, lá no meio da vila, no meio das drogas, os traficantes o mataram com 38 tiros. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa triste. Alguém que foi lavado no sangue de Jesus e nas águas do santo batismo, morrendo perdido no pecado. Dimas acompanhava a multidão, zombando de Cristo, escarnecendo. Só que de repente ele para. Nota que em meio a toda aquela multidão enlouquecida, o único semblante que irradiava amor e esperança era o rosto de Cristo. Ele começa a se lembrar do Messias que havia de vir, as histórias que tinha ouvido de sua mãe, e ele começa a sentir uma estranha atração pelo homem-Deus que estava na cruz do meio. E quando o mau ladrão zomba de Cristo, ele o repreende: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, recebemos o que merecíamos, mas esse nenhum mal fez. Acompanhe o quadro comigo, queridos. Cristo olha para Dimas, Dimas olha para Jesus. Os olhos do pecador se encontraram com os olhos do Salvador. Dimas começa a tremer, a soluçar. Ele vê ali a última oportunidade de salvação, e ele dirige a prece: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus não precisou esperar: em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Jesus não foi ao paraíso aquele dia, porque no domingo de manhã Maria Madalena quis abraçá-lo. Ele disse: não, não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Os ladrões foram tirados da cruz, quebradas as pernas para eles não fugirem, deixados ao relento, no frio e regelante da noite, o calor escaldante do dia. Ninguém podia levar-lhe sequer um copo d'água. Levavam às vezes uma semana para morrer, diz a literatura judaica. Dimas morria um pouquinho cada dia, mas enquanto morria, soava-lhe aos ouvidos a promessa: tu estarás comigo no paraíso. Amém? Ah, queridos, eu não precisava ouvir outra coisa dos lábios de Jesus. Aldrovando,
tu estarás comigo no paraíso. Pedro, João, Maria, Antônio, Carlos, você gostaria de ouvir Jesus dizendo: tu estarás comigo no paraíso? Quantos gostariam de ouvir? Eu quero dizer em nome de Deus que Jesus está aqui nessa noite, amém, irmãos? Ele está olhando nos seus olhos, passando por essas fileiras de banco e dizendo: meu filho, minha filha, você também estará comigo no paraíso em breve, amém? Porque para Deus você é a coisa mais linda que Ele tem aqui nesse mundo de pecado. Dimas morreu para o pecado, enquanto ressuscitava para a vida eterna. Dimas andou mal, ele andou longe de Deus, mas ele terminou bem a sua jornada aqui nesse mundo. Eu quero dizer em nome de Jesus, se tem alguém aqui que tem andado mal na sua vida religiosa, tem andado longe dos caminhos de Deus, por favor, irmão, volta. Mas volta hoje, volta agora mesmo, volte para a alegria da igreja, volta para os caminhos de Deus, volta antes que seja tarde demais, porque o importante é você terminar bem a sua jornada aqui nesse mundo, amém, irmão? Amém. Graças a Deus pelos Dimas que tiveram problemas, tropeços, mas se levantaram pela graça de Deus e estão terminando bem a sua jornada aqui nesse mundo, amém? Amém. Graças a Deus. O outro personagem do Calvário, aquele que estava à esquerda de Cristo, a história chama-o de Gestas, ou Gestas, o mau ladrão. Ele zombava, escarnecia, ele tinha o coração duro como a pedra. Nem mesmo o quadro de um Cristo crucificado poderia comovê-lo. E sabe, queridos irmãos, muitas pessoas são assim hoje em dia. Não se converte, não se comove, não se arrepende, nem com as lágrimas da mãe, do pai, da esposa, do filho, que chora, que implora: volta para a igreja, aceita Jesus, vem para os caminhos de Deus. Pessoas que têm coração duro como a pedra, estão resistindo os apelos do Espírito Santo, irmãos, estão morrendo, literalmente morrendo no pecado, perdidos no pecado. Tem alguém aqui nessa noite que está morrendo no pecado? Cuidado, querido irmão, cuidado, querida irmã, para onde você está, é perigoso demais. Eu tinha um irmão meu, irmão carnal, 33 anos de idade, 1,99 m de altura, uma saúde de fazer inveja para qualquer um. Ele tinha um time de futebol, irmãos, era capaz de jogar bola das 9 da manhã no domingo até as 6 horas da tarde. Só que meu irmão tinha um problema, ele estava afastado dos caminhos de Deus. Fiz uma viagem até Curitiba, onde ele morava, posei em sua casa para conversar com ele, orar com ele. Que tristeza, irmãos, ao abrir a geladeira e ver ali uma garrafa de bebida alcoólica. Prova, uma das provas insofismáveis de alguém que está afastado de Deus. Eu fiz um apelo para o meu irmão: volta, meu querido irmão, volta para Deus, volta para a igreja. Ainda lembro do meu irmão, bem alto, de braços cruzados, chacoalhando a cabeça e dizendo: não, eu não posso voltar para a igreja, eu tenho que cuidar da minha família, tenho compromissos, eu não tenho tempo. Apelei, orei ao meu irmão, não adiantou nada. Orei com ele e fui embora. 4 meses depois, meu irmão estava andando com um amigo no centro da cidade de Curitiba. De repente, na calçada, ele sentiu uma dor no peito, foi sentar-se na calçada, caiu morto, morto como um passarinho. Não houve nem tempo de dizer: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Humanamente falando, irmãos, eu não tenho esperança de rever o meu irmão. Por que você vai querer ficar vivendo no pecado? Você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe o que é certo, o que é errado.
Para que ficar agarrado ao pecado? O coração endurecido, resistindo aos apelos do Espírito Santo. Oh, queridos irmãos, queira Deus que não haja nenhum guestas aqui nessa noite, amém? Amém. O outro personagem do Calvário é aquele que estava na cruz por meio, o nosso querido Jesus. Ele não tinha nenhum pecado. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por favor, queridos, olhem para Jesus. Olhem para Jesus quando ele foi preso no Getsêmani, amarrado como se fosse um malfeitor, julgado e condenado inocentemente. Olhe para Jesus quando coroado de espinhos, alguém bateu com uma vara na sua fronte, fazendo enterrar os espinhos na cabeça. Olhe para Jesus, as costas desnudas, amarrado a um poste, cruelmente sendo açoitado. 2 vezes ele recebeu 39 chibatadas. Os açoites eram feitos de tiras de couro, trançados com pontas de ferro, pedaços de metal, de ossos, que era para rasgar, cortar, sangrar as costas do condenado. Quantos assistiram aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Queridos, aquele filme é real, autêntico. A pena inspirada diz que o objetivo de Pilatos era deixá-lo apenas respirando, com vida, apenas não matá-lo, para despertar a misericórdia da multidão. Aquela cena foi autêntica. Ele foi literalmente mutilado pelos açoites, não, pelos nossos pecados. Olhe para Jesus carregando a cruz ao Gólgota. Olhe para Jesus, queridos, lá no topo do Calvário. Ele poderia apenas ter cruzado os braços e nos deixar morrer na condenação, mas ele preferiu abrir os braços para me salvar a mim e a você. Olhe para o carrasco com aquele martelo, aquela marreta na mão. Veja aqueles pregos bem grandes e enferrujados, agora colocados nas mãos e nos pés de Cristo. Ouça as batidas do martelo e veja aqueles cravos lhe atravessando a tenra carne das mãos e dos pés. Havia um buraco preparado na rocha para o pé da cruz. A cruz foi levantada e jogado naquele buraco. O impacto rasgou ainda mais as carnes do Filho de Deus. Olhe para Jesus Cristo. Cada gota daquele sangue está gritando: meu filho, minha filha, eu amo você. Eu quero salvá-lo da ruína e do pecado. Olhe para Jesus. O seu amor é tão alto que ele nos leva até Deus. É tão profundo que alcança o mais indigno dos pecadores. Ele é tão amplo que abarca o mundo inteiro. Olhe para Jesus. Você não quer aceitá-lo como Salvador? Um menino chegava muito triste da escola. Os colegas estavam zombando dele. Sabe por quê? Porque a sua mãe tinha as mãos tortas, queimadas, enrugadas, muito feias. E um dia ele chegou chorando em casa. A mamãe perguntou por quê. E ele, aos prantos, perguntou: mamãe, por que a senhora não tem as mãos bonitas como a mãe dos meus amigos? Por que a senhora tem as mãos tão feias, tortas, queimadas, enrugadas? A mamãe disse: sente-se aqui, meu filho, está na hora de você saber. Você tinha menos de 2 anos de idade, seu pai havia morrido num acidente. Eu tinha que lavar roupas para fora para comprar o leite, o pão, a roupinha para você. Um dia, meu filho, deixei você dormindo no bercinho em nossa velha casa de madeira. Peguei aquela enorme trouxa de roupas e fui para o rio. Depois de algum tempo que estava lá lavando roupas, eu olhei para trás e vi a nossa casa havia pegado fogo, estava em chamas. Eu corri
Corri, filho, para salvar a você. Mas quando eu cheguei na entrada da porta de nossa casa, eu não conseguia entrar, porque duas grossas vigas de madeira em brasas, em chamas, haviam caído, estavam trancando a entrada da porta. Eu não conseguia entrar. Foi aí, filhinho, que você começou a chorar lá no bercinho, como que pedindo socorro da sua mãe. Filho, com o sacrifício que só uma mãe pode fazer, eu tirei aquelas vigas de madeiras em brasas com as minhas mãos, abri caminho por entre as labaredas, fui lá, escondi-o no meu corpo e saí correndo porta fora. Para você, filhinho, não aconteceu nada, mas a mamãe ficou assim toda torta, enrugada, o corpo todo queimado. Sabe para quê? Foi para salvar você, filho. O menino levantou-se de onde estava, foi até a mãe, beijou carinhosamente as mãos da mamãe e disse: mamãe, como eu amo as suas mãos, elas são as mais lindas do mundo, porque elas me salvaram. Sabe, queridos, quando nós chegarmos lá no céu, e em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, muito em breve estaremos com Ele lá no céu, amém? Quando chegarmos lá no céu, a Bíblia diz que nós não teremos nenhuma lembrança do pecado, nenhuma ruga, nenhuma ferida, nenhuma lembrança do pecado, mas o nosso querido Jesus, para sempre, sempre e sempre, diz o livro de Zacarias, Ele terá nas mãos e nos pés as marcas dos pregos lá da cruz. Eu tenho imaginado, queridos, a cerimônia da coroação. Já imaginaram aquele momento quando formos receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna? Eu não sei, queridos, se quando chegar a minha vez, eu não sei se vai ter uma fila enorme atrás de mim, ou se eu vou ser o último da fila, o último dos miseráveis pecadores, sendo salvo pela misericórdia de Jesus Cristo. Eu só sei que quando chegar a minha vez de receber a coroa das mãos de Jesus, eu quero pedir licença para Jesus, eu quero me ajoelhar aos seus pés e colocar aqui as minhas mãos, nas mãos de Jesus, naquelas marcas dos pregos lá da cruz. Eu quero olhar bem no rosto de meu querido Jesus. Eu imagino as lágrimas brotando em meus olhos. A Bíblia não fala que ninguém irá chorar lá no céu. A Bíblia fala que Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Amém, irmão? Eu imagino as lágrimas brotando em meus olhos, enquanto eu coloco as mãos nas mãos de Jesus. E eu quero dizer do fundo do coração para Ele: obrigado, Jesus querido, por essas mãos que foram pregadas lá na cruz para me salvar. Amém, irmãos? Amém. Eu quero dizer obrigado, Jesus, porque quando eu estava tentando desanimar, essas mãos me levantaram e me mostraram o caminho que eu devia seguir. Eu imagino meu querido Jesus me enxugando as lágrimas do rosto, com aquelas mesmas mãos que foram pregadas na cruz, me levantando e dizendo: filho, entra no reino do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Você vai estar lá também? Você gostaria de estar lá naquele dia? Você também quer colocar as suas mãos nas mãos de Jesus, nas marcas dos pregos lá na cruz, e dizer a Ele: obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, o teu sacrifício por mim? Quantos gostariam de estar lá naquele dia com Jesus? Você já fez o firme propósito de estar lá? Ou tem algum pecado, alguma coisa errada que está atrapalhando você de chegar lá? Tem alguma fraqueza, algum pecado que insiste em continuar na sua vida? Sabe, queridos, há um ditado antigo que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor.
Eu tive alegria no meu ministério, graças a Deus, de batizar mais de 3.000 almas. Deus seja louvado. Eu diria que a maior parte deles veio para a igreja por amor. Mas eu poderia contar para vocês a história de muita gente que veio pela dor. Me permitam terminar a mensagem nessa noite contando uma dessas histórias. Pode colocar aquele fundo musical para terminar. 2 ou 3. Eu era pastor na cidade de Lajeado, 120 quilômetros de Porto Alegre. Era uma quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma senhora estava no hospital da PUC em Porto Alegre. E ela perguntou: o senhor é o pastor Aldrovando Araújo? Eu disse sim. Ela disse: eu sou a cunhada da Doris Scarpini. O senhor se lembra da Doris Scarpini? Eu falei: não, irmã, eu não consigo lembrar. Ela disse: por favor, pastor, tente lembrar. O senhor batizou a Doris há 18 anos atrás, na cidade de Montenegro. Eu falei: peraí, Montenegro? Família Scarpini, eu me lembro da Doris. Ela disse: a Doris tinha 10 anos de idade, pastor. Ela se criou na igreja, nos caminhos de Deus. Com 18 anos se tornou uma garota muito bonita, muito linda. Só que apareceu um rapaz incrédulo, mundano, de longe dos caminhos de Deus. Começaram a namorar. Ele a tirou da igreja. Foram viver juntos. Só que não deu certo. Ela separou e ela não sabia que estava grávida. Se tornou mãe solteira. Depois que o bebê nasceu, foi viver com um outro. Depois com outro. E finalmente, pastor, por essas coisas da vida, está fazendo 6 meses que ela descobriu que está com o vírus da AIDS. E ela está aqui no hospital da PUC, num quarto de UTI. E ela pediu para ligar para o senhor vir orar com ela. Ela quer falar com o senhor. Eu disse: está bem, eu vou telefonar para um amigo meu aí de Porto Alegre, visitá-la e orar com ela. Ela disse: não, pastor, não. Ela não quer outro pastor. Ela quer o senhor. Ela está se lembrando de quando era uma menina inocente de 10 anos. O senhor precisa vir, é com o senhor que ela quer conversar. Eu falei: está bem, filha, hoje é quinta-feira, no domingo de manhã eu estarei ali. Ela disse: não, pastor, por favor, domingo pode ser tarde demais. O senhor precisa vir hoje. E agora, irmãos, não é fácil. Larguei todos os compromissos pastorais daquele dia e viajei 240 quilômetros ida e volta para fazer uma visita pastoral. Mas foi muito bom. Quando entrei naquele quarto de UTI, apesar dos tubos de oxigênio, eu pude ver o sorriso de contentamento da Doris. Eu segurei na sua mão. Ela disse: que bom que o senhor veio, pastor. Eu perguntei: o que você quer, filha? Por que você me chamou aqui? Ela disse: pastor, eu preciso lhe fazer 2 perguntas. A primeira delas: pastor, será que Deus ainda pode me perdoar? Será que ainda há esperança para mim? Eu perguntei: filha, você já orou a Deus? Você confessou a Ele seus pecados? Você voltou para Ele? Ela disse: sim, pastor. Há 6 meses, desde que descobri que estava com AIDS, cada minuto, cada pecado que eu me lembro, eu estou orando, chorando, confessando a Deus. Mas eu não sei, parece que Deus me abandonou. Parece que Deus se esqueceu de mim, pastor. Parece que Deus não me ama mais. Por favor, me ajude. Tire essa angústia da minha alma. Eu abri a minha Bíblia num dos textos que mais eu aprecio,
Isaías capítulo 53. Eu li alguns versos para ela, o verso 1. Isaías, capítulo 43. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Amém, irmão? O verso 4: tu foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. O 5: não temas, porque eu estou contigo. O 25: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Amém, irmão? Ainda li o 49, verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém, irmão? Eu disse: Doris, filha, Deus nunca esqueceu de você. Foi você que o abandonou. Mas agora que você volta para Ele, Ele está de braços abertos para recebê-la. Você precisa acreditar nisso, filha. Você já viu uma pessoa chorando e sorrindo ao mesmo tempo? Já viu? Assim estava a Doris. Ela chorava e sorria. Ela disse: pastor, só mais uma pergunta antes do senhor orar. De vez em quando entra alguém aqui no meu quarto, alguém vestido de branco, coloca as suas mãos debaixo do meu corpo e me levanta. E ela sentiu um nó na garganta, dizendo: como meu pai fazia comigo quando eu era criancinha. Esse alguém começa a me ninar, me acalentar em seus braços. Pastor, me responde: será que é Jesus que tem vindo aqui para me confortar e me amar? Ou será que é Satanás que tem vindo aqui para zombar de mim, dizendo que vai me levar com ele para o inferno? Por favor, me ajuda, pastor. Tira essa angústia da minha alma. Me ajuda. Eu disse: Doris, Satanás não aparece vestido de branco para confortar ninguém. Você precisa crer que é Jesus que tem vindo abraçar, dizer que te ama e que em breve vai te dar uma vida eterna. Você precisa acreditar agora, filha. Ela enxugou as lágrimas e disse: pastor, pode orar. Eu estou pronta. Se Jesus me curar, eu vou dedicar a minha vida a Ele. E se eu morrer, pastor, agora eu sei em quem eu creio, e eu tenho certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Orei enquanto ela segurava a minha Bíblia. Derramei óleo na sua cabeça, ungindo-a em nome de Jesus, e fui embora. Ainda me lembro da cena da Doris e aquele sorriso de paz, de contentamento. Lá embaixo orei com a família que também estava afastada da igreja e voltei embora. Vocês acreditam, irmãos? No outro dia, na mesma hora, o telefone tocou. Era a sua cunhada dizendo: pastor, a Doris acabou de morrer em Cristo Jesus. Só que antes dela morrer, ela reuniu toda a família. Ela disse que não estava com medo, que estava preparada, e que era para nós nos prepararmos também. E ela mandou um recado para o senhor, pastor Aldruhan. Ela disse que quando Jesus voltar, quando ela ressurgir e subir para o encontro com Jesus, ela disse que lá no céu ela quer abraçar primeiro a Jesus, o nosso querido Salvador.
E depois, pastor, ela disse que quer abraçar o Senhor, o pastor que a ajudou a voltar para os braços de Deus. Ela mandou pedir, pastor, que por favor o Senhor não falte, porque ela quer abraçá-lo com Jesus naquele dia. Queridos, quantos acreditam que a Doris morreu salva em Cristo Jesus? Vocês acreditam? Eu também acredito. Se Ele pode salvar a Doris, Ele pode salvar a você e a mim também. Por que esperar para entregar-se a Ele pela dor? Venha, por amor. Eu vou fazer um convite em nome de Jesus. Quantas pessoas temos aqui que ainda não são batizados, membros da igreja? Levanta a sua mão. Temos alguns aqui. Na hora do apelo, eu quero que vocês venham entregando o coração a Jesus. Venham aqui, bem pertinho de mim. Eu quero dar um aperto de mão e orar por vocês. Mas o meu apelo é para toda a igreja. Quantos aqui gostariam hoje de dizer a Jesus: Senhor, eu quero reconsagrar a minha vida a Ti, de todo o coração, sem reserva, porque eu quero abraçar o meu querido Jesus lá no céu. Eu quero colocar as minhas mãos nas mãos de Jesus e agradecê-lo pelo sacrifício por mim. Vai rodar um hino muito bonito desse CD, que diz assim: como uma criança indefesa, assim eu estava sem Jesus, até que eu encontrei o Mestre. Ele me amou, a minha vida Ele mudou, e agora dele eu sou. Enquanto roda esse hino, queridos, se realmente vocês querem entregar a sua vida sem reserva a Jesus, venha aqui à frente. Mas não venha porque outros vieram. Venha se realmente você quer entregar a sua vida a Jesus. Pode colocar no número 4. Como uma criança indefesa. Ouça. Número 4. Ouça. Enquanto você ora em silêncio e decide, quer realmente marcar um encontro com Ele, com seus queridos. Então vem aqui à frente entregando sua vida a Jesus.